Você já ouviu alguém dizer que Jesus parece ter um caráter totalmente oposto ao Deus do Antigo Testamento? Como se fosse uma série que muda completamente o rumo na segunda temporada? É fato que a segunda temporada trouxe muita coisa diferente. Deus se tornou homem, nasceu dentro da história, seu reino veio, mas o roteiro, esse nunca mudou. Ele já estava escrito em pleno andamento em todo o Antigo Testamento. Não há improvisos. A obra de redenção consumada em Jesus é o ápice do plano que Deus já vinha realizando em toda a história. Até o Natal, nós vamos encontrar Jesus em cada livro do Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus disse que a escritura que os judeus liam dava testemunho dele. E embora a gente deva ir com calma nas alegorias, a verdade é que a gente encontra sim no Antigo Testamento muitas referências, paralelos, profecias messiânicas, tipos de Jesus no sentido de apontarem para ele, e elementos que prefiguram de alguma forma a obra redentora de Jesus. Partindo de Gênesis, antes que alguma matéria fosse criada, ele já era ele. Deus cria Adão à sua imagem e semelhança para ser o representante da humanidade e faz com ele um acordo que ele, Adão, não cumpre. Depois que os primeiros humanos pecaram, Deus promete o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Quando Deus faz a roupa de pele de animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, ele está fazendo por eles aquilo que eles não conseguiriam fazer por si mesmos, lidar com a própria culpa e vergonha. Esse animal que precisou ser morto aponta para o Messias, porque a sua obra expiatória na cruz reconcilia o pecador com Deus de forma permanente. A genealogia de Jesus, conforme Lucas, também começa e prossegue aqui em Gênesis, passando por Noé, que construiu a arca que representava a salvação para todos que estivessem dentro dela, o filho dele, Sem, que foi abençoado por Deus depois do dilúvio, Abraão, chamado por Deus para ser o pai do povo de onde viria o Salvador, Isaac, que experimentou a providência de Deus lá na montanha, mas o fato é que Isaac chegou a ficar ali voluntariamente deitado no altar, naquela expectativa inquietante de talvez ser sacrificado, assim como Jesus realmente foi. E também Jacó, a quem Deus chamou Israel e que foi herdeiro das promessas prenunciadas a Abraão. Um outro personagem muito lembrado como alguém que prefigura Cristo é José. Ambos foram rejeitados, traídos, vendidos, mas assim como José, que pela ação providencial de Deus ascendeu a um posto elevado e depois de tudo ainda pôde salvar sua família da fome, Jesus, o verdadeiro pão da vida, trouxe salvação e resgate perfeitos para todo aquele que crê. O que começou em Gênesis é cumprido em Cristo. Em Gênesis, o primeiro Adão caiu e trouxe para a humanidade condenação. E pela obediência de Cristo, o último Adão, nós ganhamos a vida eterna. Aquele que é a imagem do Deus invisível, em quem todas as coisas foram criadas e em quem tudo convergiu, é o centro da história e também da palavra. Tudo se cumpriu nele. Você já abandonou sua leitura bíblica no livro do Êxodo por achar que aquelas instruções sobre como construir um tabernáculo não tinham muita aplicação para sua vida hoje? Essa série de vídeos é para te mostrar como a gente pode aprender sobre Jesus em todo o Antigo Testamento. Então vamos ver como alguns acontecimentos narrados no Êxodo apontam para Jesus e para sua obra. Em primeiro lugar, a gente vê alguns paralelos importantes entre Moisés e Jesus, esses dois profetas. Moisés, o mediador da aliança de Deus com Israel. Jesus, o mediador da nova e superior aliança quando ele ofereceu o seu próprio sangue. Ambos realizaram feitos milagrosos diante de multidões, ambos foram chamados para missões de libertação. Mas vamos para a primeira situação narrada no livro. O povo de Deus, que tinha chegado como uma família e agora era uma multidão sendo escravizado no Egito. Aí o Deus que é, o Eu Sou, chama Moisés para liderar e libertar aquele povo do Egito e das mãos de Faraó. O final a gente já conhece, 10 pragas depois o povo estava fora do Egito. Isso tudo já prefigurava a nossa salvação em Jesus, porque ele nos liberta da escravidão, do pecado e da morte. Mas a gente não pode perder de vista que há algo muito importante que acontece nesse meio tempo, que é a instituição da Páscoa, quando Deus mandou os hebreus passarem o sangue do cordeiro nas suas portas para poder serem poupados da morte que ia assolar todos os primogênitos daquela terra. Para ser poupado, tinha que colocar o sangue. Veja aí a importância da fé e da obediência, naquele contexto, para aquelas pessoas, assim como para nós hoje, em relação ao chamado para crer em Jesus. Outra coisa, a morte daquele cordeiro era substitutiva. O cordeirinho era morto para a pessoa não precisar morrer. Isso se cumpre de forma perfeita e definitiva em Cristo, porque ele é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal, que foi sacrificado por nós no nosso lugar, suportou a maldição que o nosso pecado merecia, livrando da condenação a todo aquele que crê, em quem a gente tem que se agarrar como a nossa única esperança, porque é exatamente isso que ele é. Além disso, o tabernáculo e os serviços ali relacionados também apontavam para Jesus. Naquele contexto, o tabernáculo era o lugar da presença acessível de Deus na terra. E lá no Novo Testamento diz que Jesus habitou entre nós, ele literalmente tabernaculou entre nós. Deus no meio dos homens, né? O Emanuel, o Deus conosco. Da mesma forma, o sacrifício de animais também era sombra daquilo que viria por meio de Cristo. Aqueles sacrifícios não eram suficientes para resolver o problema do pecado de uma vez por todas, diferentemente do sacrifício de Jesus, que foi perfeito e definitivo.
Alguns outros temas, como vitória sobre os inimigos, o estabelecimento de um lugar para a habitação divina, a abundância de bênçãos, também encontram seu cumprimento perfeito e definitivo na primeira e segunda vindas de Jesus. Muito mais poderia ser dito, mas para finalizar, a glória de Deus que resplandecia na face de Moisés depois que Deus falou com ele no Sinai, agora, por causa de Jesus, ela é refletida sem jamais poder diminuir em todos aqueles que são transformados pelo Espírito e são progressivamente conformados à semelhança de Cristo. Levítico é frequentemente considerado o livro mais complicado do Antigo Testamento, principalmente por causa das minuciosas leis e também rituais que a gente não pratica hoje. E já que o nosso propósito com essa série de vídeos é encontrar Cristo em cada livro do Antigo Testamento, vamos ver como nós fazemos isso aqui em Levítico. Em primeiro lugar, eu quero te lembrar que até essas partes da Bíblia que a gente pode considerar meio incompreensíveis, como rituais, genealogias, tudo isso nos ajuda imensamente a entender sobre o caráter de Deus e a ação providencial dele no mundo que ele criou. Os principais temas do Levítico são a santidade de Deus, em contraste com a pecaminosidade humana, e a necessidade de expiação. O Deus Santo se dignou a habitar no meio do seu povo, mas como ninguém conseguia cumprir a lei de maneira perfeita, o próprio Deus providenciou o jeito de possibilitar a coexistência entre um Deus santo e um povo pecador. A expiação temporária dos pecados. Para o público original do livro, o sistema de sacrifício de animais e leis de pureza era importante porque representava separação e exclusividade em relação a outros povos e era o requisito para entrar na presença de Deus em adoração. Levítico mostra que Deus habitava ali no meio do povo, na tenda da congregação, e só o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar onde a presença de Deus estava, e só no dia da expiação, e os sacrifícios oferecidos tinham que ser perfeitos, sem defeito, a ênfase em santidade era grande. Mas os sacrifícios não tinham poder em si mesmos para expiar, ou seja, pagar pelos pecados, mas eles dependiam dos méritos da expiação futura que seria realizada por Cristo. Nós aprendemos sobre Cristo em Levítico porque as concepções de pecado, sacrifício e expiação são fundamentais para a gente interpretar a morte de Jesus no Novo Testamento. Algo interessante sobre o Levítico é que ele forma um paralelo com Hebreus, lá no Novo Testamento. Era importante para o público-alvo de Hebreus compreender aqueles rituais e sacrifícios do Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. Os símbolos e ritos levíticos apontam para a obra de Jesus porque são perfeitamente cumpridos nela. Cristo é o cumprimento supremo daquelas práticas. Ele é o sumo sacerdote perfeito que oferece um sacrifício perfeito e definitivo. Cristo cumpre a lei de Moisés, tornando obsoletas as leis alimentares, mas sem abolir os princípios morais simbolizados nela. Os princípios de separação, pureza e santidade continuam válidos para nós hoje. Jesus não aboliu a necessidade de santidade, mas o Espírito Santo e a graça de Cristo nos capacitam a buscar e a viver em santidade. Deus opera em nós a santificação e pela palavra nós também somos transformados. Quem satisfaz a justiça de Deus e restabelece o relacionamento do homem caído com seu Criador é Cristo. Quando o véu do templo se rasgou na crucificação de Jesus, isso era a sua morte abrindo caminho para que todos aqueles que crescem tivessem o acesso mais pleno a Deus. E agora não apenas para um povo separado, mas para pessoas que procedem de todos os povos e nações. Algumas passagens do Antigo Testamento são muito fáceis de reconhecer como sendo, em última análise, sobre Jesus, porque o próprio Novo Testamento confirma isso diretamente. E isso acontece com uma certa frequência aqui, no quarto livro de Moisés, chamado Números. Talvez a mais evidente delas seja encontrada lá em Números 21, onde o povo de Deus, liderado por Moisés lá na sua jornada pelo deserto, se rebela de novo. Então o Senhor manda serpentes abrasadoras que mordiam o povo e muitas pessoas morreram por causa disso. Então o povo veio a Moisés, reconheceu o seu pecado e pediu que Moisés orasse a Deus para que ele retirasse aquelas serpentes do meio do povo. Eles não tinham nenhuma condição de se salvarem naquela situação. Então Moisés orou pelo povo, como ele já tinha feito outras vezes, e orientado por Deus, ele fez uma serpente de bronze, colocou numa haste para que todo o mordido olhasse para ela e vivesse. E foi o que aconteceu. Se alguém era mordido, fixava o olhar na serpente de bronze e sarava. Aí o próprio Senhor Jesus, lá em João, quando ele estava explicando várias coisas para Nicodemos, ele disse assim: "E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna." Jesus foi levantado não apenas na sua crucificação, mas também na sua ressurreição e glorificação. E todo aquele que fixar seu olhar em Jesus e se apoiar no mérito dele exclusivamente é salvo. Tanto no deserto com a serpente e muito mais no Calvário com Jesus, Deus demonstrou misericórdia e fidelidade para com gente rebelde e desobediente.
Outro episódio de Números com repercussões no Novo Testamento e com aplicação para a vida do cristão é quando Moisés feriu a rocha em Meribá, quando o povo se rebelou de novo. Muitos lembram de Jesus nessa passagem porque ele também, quando ferido, forneceu a água da vida, a verdadeira salvação a todos os que creem nele. Mas segundo as cartas aos Coríntios e aos Hebreus, essa passagem também mostra ao cristão a necessidade de perseverar e permanecer fiel e santo diante de Deus. A nossa salvação se dá por meio da obediência perfeita de Cristo, mas os seus seguidores também são chamados a buscar a santidade. Quando o livro de Números também mostra Israel se preparando, falhando e se preparando de novo para a guerra santa para conquistar Canaã, isso também prefigura a vitória de Cristo sobre os inimigos de Deus. Ele triunfou sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo com a sua morte e ressurreição. Essa batalha continua por meio da pregação do Evangelho pela Igreja e será concluída quando Cristo voltar e os novos céus e nova terra forem estabelecidos. As passagens sobre o tabernáculo também apontam para Jesus porque ele é a manifestação máxima de um Deus que habita no meio do seu povo. E com a sua morte e ressurreição, ele abriu caminho para que todo aquele que crê possa entrar na presença de Deus. E na sua segunda vinda, a habitação de Deus com a humanidade será plena. Os cristãos não precisarão mais de um templo para Deus, porque segundo o Apocalipse, o templo será o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Deuteronômio é como se fosse um resumo dos livros anteriores. Moisés está repetindo a lei da segunda geração do Êxodo, a geração que nasceu no deserto. O propósito era lembrá-los das exigências que Deus tinha feito a Israel lá no Sinai. Agora, Moisés precisava exortar aquela nova geração a evitar os mesmos pecados dos seus pais e obedecer à lei a fim de ser abençoada. Nós já vimos que Moisés, como profeta, foi um tipo do Messias. Deuteronômio 18 traz uma promessa: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Lá em Atos, Pedro e Estevão confirmam que esse texto falava de Jesus, porque Jesus é o profeta, do qual os outros profetas foram apenas tipos. Deuteronômio também enfatiza muito as bênçãos decorrentes da obediência, assim como as maldições decorrentes da desobediência. Jesus é o nosso mediador porque ele viveu a obediência que Israel falhou em manter. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Outro momento em que Deuteronômio se relaciona à obra de Jesus é quando diz na lei que maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Depois, lá em Gálatas, Paulo aplica esse texto a Jesus, dizendo que ele se fez maldição no nosso lugar, morrendo na cruz para nos redimir da condenação da lei. Muitas vezes, coisas relatadas por Moisés tiveram referências depois no Novo Testamento. Tudo naquele contexto apontava para Cristo. Tudo apontava para a plenitude da revelação que viria por meio de Cristo. Moisés conclamou o povo a uma religião do coração. Essas palavras estarão no teu coração, o Senhor circuncidará o teu coração, amarás a Deus de todo o teu coração. Mas o povo falhou em obedecer à lei de forma perfeita. A lei não tinha eficácia para salvar. Na verdade, a lei mosaica expõe a corrupção humana na sua incapacidade de obedecê-lo. Mas Jesus, por meio do Espírito, transforma o coração humano. É por isso que Jesus é o único caminho para Deus, porque é o único que oferece uma solução infalível. E estudando o Antigo Testamento, nós temos a noção do porquê era tão importante que Jesus não tivesse pecado, que Jesus fosse o Cordeiro sem defeito, porque ele era o único capaz de pagar a nossa dívida. Sendo Deus e homem, ele era o único capaz de nos representar e de satisfazer a justiça de Deus. E dessa forma, todas as coisas convergiram em Jesus. O povo no Antigo Testamento, eles não eram salvos por obras, porque eles aguardavam a redenção, eles aguardavam o Messias. Assim como nós somos salvos por um Salvador que já veio, aquelas pessoas foram salvas porque aguardavam o Salvador que ainda haveria de vir. E quando Jesus encarnou, nasceu dentro da história, ele reuniu em si todos os que creram nele, tanto olhando para o futuro, para uma redenção futura, quanto aqueles que creram nele como nós, olhando para um evento passado. Por causa de Jesus, a condenação da lei não nos impede mais de herdar as bênçãos da aliança. Estamos reconciliados com Deus. E conforme diz lá em Gálatas, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Nós temos visto que todos os livros do Antigo Testamento apontam para Jesus e para sua obra. Então vamos ver como isso acontece em Josué. Josué é descrito como guerreiro liderando a conquista de Canaã. O Novo Testamento mostra Jesus como grande guerreiro, conduzindo seu povo a tomar posse dos novos céus e nova terra. Cristo cumpre o que Josué começou. Na sua primeira vinda, ao derrotar Satanás, continua a cumprir na guerra santa espiritual que a igreja enfrenta e cumprirá de modo definitivo na sua segunda vinda.
A distribuição da terra prometida entre as tribos também aponta para Jesus, porque ele, com a sua ressurreição e ascensão, recebeu muitas bênçãos da parte de Deus que ele distribui ao seu povo por meio dos dons do Espírito. E o Espírito é a segurança que garante a nossa herança futura, ou seja, reinar com ele para sempre sobre os novos céus e nova terra. Josué também enfatiza a necessidade de ser fiel à aliança. Cristo é aquele que cumpriu toda a lei de forma perfeita, cumpriu todos os requisitos da aliança, e a sua justiça é creditada a todo aquele que crer nele. Ao mesmo tempo, nós ainda somos chamados a perseverar e a provar nossa fé vivendo de acordo com os requisitos da aliança de Deus conosco. Por sua obra, Jesus conquistou para nós o descanso eterno, de fato a terra prometida, para todo aquele que crê, e também as bênçãos celestiais que nós herdamos pela fé. Para o povo de Israel, a entrada em Canaã representava recomeço, refrigério, a herança preparada por Deus nessa terra. Mas o verdadeiro e definitivo descanso não seria conquistado por Josué, porque muito superior é o descanso celestial conquistado por Jesus. É possível aprender sobre Jesus no livro dos Juízes? Sim, então vamos contextualizar. O tema recorrente do livro é aquele ciclo que o povo de Israel vivia, em que ele desobedecia os mandamentos de Deus, fazia o que era mal perante o Senhor, seguia outros deuses, aí Deus os entregava nas mãos dos povos inimigos, o povo sofria, clamava, Deus se compadecia, enviava um juiz para libertar o povo, depois a situação se resolvia, aí o povo voltava a fazer o que era mal perante o Senhor e a situação se repetia. Esse é o relato não apenas do povo naquele contexto, mas da condição humana de constante rebeldia contra Deus. Em Juízes, a gente sempre vê frases como: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Ou então, naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Isso é repetido várias vezes. Isso aponta diretamente para a nossa necessidade, e a deles também na época, de um líder justo, um libertador, que pudesse resolver essa tensão entre a santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Este é Jesus, o Rei dos Reis, o verdadeiro herdeiro do trono de Davi. Ele reina com justiça, ele satisfez a justiça de Deus quando nos substituiu na cruz. Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez assentar no seu trono celestial. Todos os juízes de Israel resolviam o problema provisoriamente, mas Deus estabeleceu em Cristo um reinado que nunca terá fim, e todos o reconhecerão como tal quando ele retornar em glória. O fracasso de alguns líderes do povo contrasta com o sucesso do reinado de Cristo. Só ele supre a necessidade de um rei perfeito e justo, o que líderes humanos não podem fazer, pecadores não podem fazer. Assim como o povo de Israel no período dos juízes, nós também fomos libertos do nosso pecado e desobediência, pelo Supremo Libertador que garantiu salvação na cruz para todo o que crer nele. Pelo poder do Espírito, nós podemos andar em santidade e viver sem a culpa e condenação do pecado. O inimigo não tem poder para acusar o cristão, porque apesar da nossa fraqueza e pecado, pela graça nós podemos encontrar misericórdia, pedir perdão e ser perdoados por causa do nosso maravilhoso defensor. Perceba que todas as questões, todas as necessidades que a humanidade teve durante toda a história, que muitas vezes eram resolvidas ali, mesmo que de forma temporária, não de forma plena e definitiva, apontavam na verdade para questões maiores, coisas que só Jesus podia resolver. Só ele podia cumprir tudo isso de forma plena, perfeita e permanente. O livro de Ruth sempre é lembrado como uma bela história de amor, mas a verdade é que Ruth é uma história de redenção, assim como toda a Bíblia, do início ao fim. Então vamos ver como Ruth e Boaz têm a ver com a missão do nosso Salvador Jesus Cristo. Ruth, uma estrangeira viúva, decide acompanhar sua sogra Noemi, também viúva, no retorno para Israel, já sem família, sem posse, sem nome. Essa era a situação delas, mas existia uma lei que mudaria tudo. Quando elas chegaram em Belém, Ruth se mostrou trabalhadora, virtuosa. O livro sempre destaca que, embora ela fosse estrangeira, ela era uma verdadeira convertida, ela tinha fé no Deus de Abraão. Ela chamou a atenção de Boaz, um homem rico, dono da propriedade onde ela costumava trabalhar e parente do falecido marido dela. Boaz ficou sabendo quem era Ruth e, no desenrolar dos acontecimentos do livro, ele acaba se casando com ela, exercendo a função de resgatador, ou seja, preservando as propriedades e o nome da família delas. Porque o desaparecimento do nome de uma família, naquela época, era uma maldição. E Boaz evitou que isso acontecesse com Ruth e Noemi. Ruth, a estrangeira, incapaz de resolver a própria situação, lembra a condição humana diante de Deus, alienada por causa do pecado e com uma dívida impossível de quitar. Boaz foi o resgatador da família de Noemi, apontando para Cristo, que deu a sua própria vida em resgate pela sua noiva, a igreja. O casamento de Ruth e Boaz foi abençoado. Eles tiveram um filho que restaurou a alegria de Noemi, porque naquele contexto ele era um neto para ela. O tempo todo, a bondade e a providência divina guiando a história dessas duas mulheres. Ruth e Boaz acabaram se tornando bisavós de Davi.
Essa informação faz uma conexão muito importante com os livros seguintes e coloca esse casal na genealogia de Jesus. Esses detalhes no Antigo Testamento ajudam a legitimar Jesus como o Messias, o herdeiro perfeito do trono de Davi, o descendente perfeito de Judá. Por isso que as genealogias são tão importantes no Antigo Testamento. O fato de Ruth ser de fora do povo de Israel já prefigurava a expansão do reino de Deus para os gentios no Novo Testamento. Ela escolheu seguir a sogra e servir o Deus de Israel, encontrando pela fé a bênção prometida a todas as nações na descendência de Abraão. O livro de Ruth faz parte de uma história muito maior. Deus providenciou uma nova família para aquelas duas viúvas, mas principalmente ele estava preparando a promessa do grande rei, enquanto eles ainda estavam vivendo no período dos juízes. Deus providenciou redenção para Noemi, para Ruth e para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Eu já ouvi a seguinte pergunta: por que no Novo Testamento Jesus é chamado de filho de Davi se ele era filho de Maria e de José? E a resposta para isso está no Antigo Testamento, onde o Davi aparece. Originalmente, o primeiro livro de Samuel e o segundo eram uma só obra. Depois de introduzir a história do nascimento miraculoso de Samuel, sua consagração a Deus, seus ofícios de sacerdote, profeta, juiz, o livro mostra a história de ascensão e fracasso de Saul como rei, um rei que o próprio povo pediu para ter. O desenvolver do livro mostra que a esperança para a humanidade era um reino de Deus na terra, cujo soberano fosse o próprio Deus. Em Davi, o filho de Jessé, nós temos um ponto de partida da linhagem terrena do Rei dos Reis, Jesus. Davi, embora imperfeito, prefigura Cristo de várias maneiras. O pequeno pastor aponta para Jesus, o bom pastor. Jesus é chamado de filho de Davi por causa da promessa de Deus feita a Davi de que da dinastia dele viria aquele cujo reinado não teria fim. Essa passagem é fundamental para a compreensão da história da salvação e do plano de Deus para a humanidade. Quando Jesus nasceu, o rei da região que compreendia Israel era Herodes o Grande. A situação geopolítica da região já tinha mudado. Agora a Judéia já não era mais um reino independente, mas era subordinada ao Império Romano. Herodes não era um descendente de Davi, mas Jesus era. Essa distinção é importante para reconhecer a legitimidade de Jesus como o Messias e Rei dos judeus. Tanto na época quanto hoje também se faz uma certa confusão por imaginar que o Messias viria recuperar esse trono terreno, mas Jesus mesmo disse: o meu reino não é desse mundo. É claro que Jesus não estava dizendo que o reino dele não tem nenhuma relação com o mundo, com a realidade, muito pelo contrário, mas sim que o seu reino não é um reino político e terreno, e sim espiritual. A autoridade e legitimidade do reino de Cristo não deriva do mundo e nem está subordinado ao mundo. O seu reino, honra e domínio foram dados pelo Pai. É importante enfatizar que a promessa de Deus não se limita à linhagem física de Davi, mas se estende a todos que creem em Jesus Cristo. Segundo Samuel, mostra Davi ascendendo ao trono para estabelecer uma dinastia permanente sobre Israel, conforme a promessa de Deus, e também o sucesso desse reinado sob a bênção divina. Era imprescindível destacar essas promessas, mostrar a legitimidade de Jesus como esse herdeiro do trono de Davi, para confirmar que o Messias era Jesus, que Jesus era o herdeiro dessas promessas, desse trono. Mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia não acoberta o pecado de Davi e as consequências que ele trouxe para sua vida, para sua casa, para o seu trono, mas mesmo assim a sua descendência continuaria sendo uma esperança do povo de Deus para o futuro, porque dessa descendência viria o Messias, a salvação aguardada, a esperança não apenas para a linhagem de Davi, mas para toda a humanidade. Pelos esforços humanos, nós não conseguimos obter salvação. E Davi sabia disso muito bem, que quando ele se viu esmagado pela sua própria pecaminosidade, ele encontrou perdão por meio do arrependimento e quebrantamento sincero diante de Deus. E assim como no caso de Davi, a nossa esperança também é que Jesus venceu o pecado. Ele sofreu o castigo para nos poupar da maldição. E a bênção de Abraão chegou até nós. E nós temos acesso por meio do arrependimento e fé. Os livros dos reis apontam para Jesus de algumas maneiras. Assim como em Samuel, a temática da linhagem escolhida por Deus, conforme prometido a Davi, é muito importante aqui também, pois se conecta diretamente a Jesus, herdeiro dessa promessa e desse trono. Em 1 Reis, Deus confirma a Salomão, filho de Davi, a mesma promessa que ele tinha feito para o pai dele, mas também alerta Salomão sobre as adversidades que a desobediência poderia acarretar. Jesus Cristo é o filho perfeito de Davi, e por meio dele, Deus cumpriu todas as promessas feitas a Davi e aos seus descendentes. A monarquia dividida e a instabilidade dos reinos humanos também apontam para Jesus, o Rei dos Reis cujo reinado nunca terá fim. Outro tema central na perspectiva do autor do livro é a construção do templo para adoração a Deus. O culto é algo de extrema importância aqui. O sucesso ou fracasso da liderança e do povo estão intimamente ligados quanto à devoção a Deus e a Deus somente. Não só o abandono ao verdadeiro Deus, mas também o sincretismo e a idolatria representaram graves problemas e são mostrados como um dos principais responsáveis pela derrota e exílio de Israel e Judá. Jesus é a própria presença de Deus que habitou entre nós. Ele é o sumo sacerdote eterno
eterno do povo de Deus, que reúne o seu povo na terra e reforça o chamado à fidelidade exclusiva a Deus, quando convoca os seus seguidores a confiar na sua mediação até o dia em que estaremos definitivamente com ele. Também podemos encontrar nesses dois livros de Reis a figura dos profetas, que são um tipo de Jesus, que é o profeta que fala em nome de Deus. Além disso, a esperança de que Deus os restauraria depois do exílio estava alicerçada nas misericórdias do Senhor, cuja manifestação máxima foi a obra de Jesus pelo pecador, que o liberta da prisão do pecado e da morte eterna. Você já se perguntou por que na Bíblia existem os livros das crônicas, se eles tratam de alguns temas que já haviam sido tratados antes, em Samuel e em Reis? Isso acontece porque, de acordo com as evidências, os livros das crônicas foram escritos posteriormente aos anteriores. Foram escritos já para uma geração futura, provavelmente para a comunidade judaica que retornou do exílio babilônico. Então, as preocupações desse livro caminham nesse sentido, fornecer as bases para que aquelas pessoas pudessem reconstruir a sua identidade, a sua fé. Então, nós temos o autor reafirmando a importância da linhagem de Davi, enfatizando a importância do templo, também falando sobre o modelo de liderança, e nós sabemos que todas essas coisas se cumpriram em Jesus. Tanto antes, quanto naquele período, quanto depois, todas as esperanças de Israel se concentravam na promessa de que viria um Messias. O foco imediato dos livros das crônicas é a restauração da comunidade pós-exílio, mas no Novo Testamento, o ideal de reino restaurado, expressado anteriormente, se cumpriu em Jesus. Quem segue a Jesus herda aquelas promessas feitas a Israel, como os fiéis da comunidade pós-exílio. A Igreja de Cristo, que se estende além de Israel, que inclui os gentios, todos os eleitos serão reunidos sob o senhorio de Cristo quando Jesus voltar. O foco do cronista na restauração do reino de Davi também se cumpre em Cristo, porque ele é o legítimo herdeiro desse trono. Ele cumpriu todos os requisitos de obediência impostos à linhagem de Davi, e ele conduz o seu povo à bênção e à vitória até que todos os seus inimigos sejam derrotados. A ênfase sobre o templo também encontra o seu cumprimento definitivo em Cristo, porque ele se entregou na cruz como expiação pelos pecados, ele intercede pelo seu povo e reúne o seu povo na presença de Deus. Quando o cronista escreveu, seu objetivo era encorajar os seus leitores, pós-exílio, a renovar o reino na sua época, mas a sua história também aponta para uma realidade futura, para o reino de Cristo, que iniciou na sua primeira vinda e a sua consumação quando ele retornar em glória. Jesus sofreu a morte de cruz para que seu povo pudesse ser livre do julgamento, ele nos concede nova vida e a certeza da bênção eterna, ele chama a sua igreja à fidelidade e dessa forma ele cumpre definitivamente todas as esperanças e expectativas expressas no Antigo Testamento. Esdras e Neemias formavam originalmente uma única obra, e assim como em todo o Antigo Testamento, nós acreditamos que Jesus também é revelado aqui nesses dois livros. O foco desses livros é mostrar o trabalho liderado por Esdras, Neemias e Zorobabel na restauração pós-exílio. Os judeus estavam retornando do exílio babilônico de volta para sua terra, assim como havia sido anunciado pelos profetas, como Jeremias, por exemplo, que tinha profetizado que após 70 anos Deus os traria de volta para a terra deles. E agora eles precisavam reconstruir o templo, se reconstruir não só fisicamente e geograficamente, mas se reconstruir como povo também. Algumas coisas que nós podemos observar que apontam para Cristo são: quando o livro de Esdras mostra a iniciativa de Zorobabel em reedificar o templo, nós observamos que Zorobabel era um descendente de Davi e ele também fez parte da genealogia de Jesus. Nós encontramos o nome dele lá no Novo Testamento. O trabalho desses homens, representados por Esdras, Neemias, Zorobabel, em dedicar suas vidas para conduzir o povo de Deus àquelas bênçãos prometidas de restauração, o trabalho deles em reedificar o templo, construir os muros em volta de Jerusalém, também apontam para Jesus, porque ele conduz o seu povo às bênçãos eternas. Todo esse trabalho deles em procurar corrigir os pecados do povo, manter o povo íntegro para poder se reerguer, tudo isso foi cumprido de forma definitiva em Cristo, que se identificou com o seu povo, orou por ele, purificou o seu povo, instituiu a igreja como templo de Deus e na sua volta trará a nova Jerusalém do céu para a terra. As reformas morais realizadas por Esdras e Neemias também se cumpriram de forma perfeita em Cristo, porque ele chamou o povo da aliança a se voltar para o Senhor e para a sua lei. E pela sua morte e ressurreição e pelo poder do Espírito, ele nos purifica do pecado e da injustiça e nos conduz a uma vida de fé. Todos os que creem nele herdam as bênçãos de Deus. Todas essas reformas e esses esforços no sentido de restaurar aquele povo e aquela fé, como relatados em Esdras e Neemias, tudo isso se cumpre de maneira perfeita e plena em Jesus Cristo, que ele é o líder que guia o seu povo para a verdadeira terra prometida, que Deus preparou para todos aqueles que creem nele, independentemente da parte do mundo em que eles vieram, que Jesus, com a sua morte e ressurreição, abriu o caminho para a presença de Deus.
Você sabia que Esther é o único livro da Bíblia que não cita Deus explicitamente nenhuma vez? E mesmo assim nós vemos a mão de Deus, a ação providencial de Deus o tempo todo conduzindo à salvação do seu povo. E nós podemos ler esse livro à luz de Cristo porque ele é a manifestação máxima da providência de Deus em direção a salvar o perdido. Esse livro, quando ele foi escrito, ele tinha como propósito explicar a origem de uma festa que o povo judeu deveria comemorar. E para isso o livro tinha que explicar qual foi a situação que aconteceu para dar origem a essa festa. E também ele nos faz lembrar como é possível e necessário ser fiel a Deus mesmo sob pressão, mesmo em tempos difíceis. No contexto que esses acontecimentos se deram, o povo de Deus estava no exílio, separado da sua sede, Jerusalém, estava longe de casa e passando um intenso perigo, que poderia ser decretado o genocídio de todos os judeus. E Esther aparece aí como um símbolo da providência, porque ela se arrisca muito seriamente para poder tentar interceder pelo povo e evitar que aqueles planos contra o povo acontecessem. E essa é uma história bastante conhecida. No fim das contas, os inimigos do povo de Deus é que foram destruídos e o povo de Deus saiu vitorioso. Esses relatos apontam para Cristo porque no seu estado de humilhação ele também sofreu sob a ação dos inimigos de Deus, mas a sua obra de fidelidade até a morte trouxe salvação a todos que o seguem. Além disso, essas narrativas nos lembram que no momento presente nós também somos peregrinos e nós também podemos esperar sofrer por causa da nossa identificação com Cristo. Mas nós, enquanto suportamos a dor e aguardamos que a nova Jerusalém desça do céu e nós possamos habitar eternamente com Cristo, mesmo enquanto esperamos, nós sabemos que não estamos sozinhos, porque Jesus prometeu sua presença por meio da habitação do Espírito Santo. Tanto naquele momento, na época de Esther, como hoje, nós sabemos que Deus cuida dos seus filhos, dando segurança e livramento. Além disso, nós cristãos de hoje não devemos travar nossas batalhas espirituais ou religiosas confiando em usar do poder político ou bélico. Em vez disso, nós contamos com toda a armadura espiritual para nossa proteção, enquanto nós levamos o Evangelho de Jesus Cristo a um mundo que nos é hostil, assim como o povo aqui no relato de Esther, quando ele se viu mais ameaçado, em quem ele confiou? Na ação divina. Ele jejuou, orou, se humilhou e esperou na salvação de Deus. A coragem e fé mostrados por Esther, Mordecai e o povo judeu são um exemplo para os cristãos de hoje, de como nós devemos seguir a Cristo até que ele retorne. Se tivéssemos que encontrar um paralelo entre Jó e Jesus, certamente o primeiro tema lembrado seria o sofrimento inocente, o sofrimento do justo, porque Jó sofreu sem motivo aparente e Jesus é o Cordeiro totalmente perfeito que sofreu pelos pecados da humanidade. Mas essa não é a única forma que o livro de Jó aponta para Jesus. Nós vemos durante o livro tanto Jó quanto os seus amigos buscando entender, buscando compreender aquelas coisas que estavam muito além da capacidade deles como criaturas de compreenderem. A extensão completa da sabedoria de Deus sempre vai estar além da nossa capacidade de compreensão, mas a sabedoria e o entendimento que aqueles homens ansiavam se encontram em Cristo, porque Ele é a sabedoria de Deus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, e não se procura sabedoria à parte dele. Deus concede a sua sabedoria àqueles que estão ligados a Ele. Pelo fato da nossa capacidade humana ser tão limitada, o livro de Jó resume a sabedoria da seguinte forma: temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, porque mesmo que muitas vezes todos os caminhos de Deus estejam ocultos para nós, quando nós andamos em temor e obediência, Ele nos revela a forma como nós devemos viver. E isso se cumpre de maneira perfeita em Cristo, porque quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo com reverência e obediência, essa é a verdadeira sabedoria. Jó e os seus amigos tinham dificuldade para entender toda a complexidade da situação, porque ao não entender o motivo daqueles sofrimentos, parecia que só existiam duas alternativas. Ou Deus não era bom por permitir que aquilo acontecesse, ou Ele não era tão poderoso por não impedir, como se aquele sofrimento estivesse além do controle de Deus. Mas a alternativa correta é que Deus é bom e é soberano. E embora as coisas muitas vezes não estejam claras para nós, elas continuam sob o controle de Deus. E Ele vai usar todas as coisas para um bom propósito. Porque dessa mesma maneira, Ele esteve no controle até no momento mais extremo, quando o seu próprio filho estava sendo esmagado pelo peso do pecado, e não só um pouco de pecado, mas o pecado da humanidade. E aquele sofrimento Deus transformou para nós em salvação. Outro momento que nós cremos que aponta para Jesus, em Jó, é quando ele manifesta a grande necessidade de um mediador, porque naquele momento ele acreditava que Deus estava contra ele, então ele sabia que ele precisava de alguém que pudesse interceder por ele e fazer essa intermediação, porque a lição que ele aprendeu com o Senhor é que ele deveria lutar menos por justificar a si mesmo e esperar mais na justificação de Deus. E evidentemente isso se cumpre de forma perfeita em Jesus, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jó, como um homem que foi
testado pelo sofrimento, prenuncia Cristo. Cristo foi tentado no seu estado de humilhação e suportou tudo sem culpa. E ele excedeu muito a justiça de Jó, porque ele não teve pecado algum. Nós também somos chamados a resistir diante do sofrimento. Mas mesmo quando nós não somos perfeitos nisso, nós temos a segurança de que, porque Cristo sofreu no nosso lugar, a recompensa dele é nossa agora. E a justiça dele é creditada a nós por meio da graça de Deus. O livro dos Salmos é central em todos os sentidos para a compreensão do Antigo Testamento. E o panorama fica muito mais completo quando nós lemos à luz de Cristo. Uma perspectiva muito interessante sobre o livro dos Salmos é a seguinte: enquanto os evangelhos mostram Jesus por fora dos seus atos, atividades que ele fazia, no livro dos Salmos é possível ver Jesus por dentro, porque muitos salmos refletem os sentimentos e emoções que Jesus passou aqui. A diversidade de temas e autores é muito grande nos Salmos, mas mesmo assim, para nós, esse livro aponta para Cristo, porque o próprio Jesus e os autores dos evangelhos usam desses salmos para expressar não só o sofrimento de Jesus, mas também a sua glorificação. Existem muitos salmos considerados messiânicos. O Salmo 2, por exemplo, é cumprido no Novo Testamento, mostrando a filiação de Jesus. O Salmo 16 também, embora sua aplicação imediata seja a Davi, mas em última análise ele é cumprido em Cristo. Um dos mais famosos salmos messiânicos é o Salmo 22, que traz já no seu início as palavras que Jesus diria na cruz. E quando Davi escreve também, repartem as minhas vestes, isso se cumpre também na crucificação de Jesus. Até para prefigurar a traição de Judas, Jesus cita um salmo. O Salmo 110 também, Jesus cita lá no Novo Testamento. Quando o salmista escreveu, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, isso também se cumpre na ascensão e entronização de Jesus. Existem muitos desses salmos que são referenciados depois lá no Novo Testamento. Esses salmos faziam parte da vida deles, orando, cantando, e tudo isso em última análise se cumpriu em Jesus. E até hoje nós podemos usar os salmos em louvor a Cristo, que é o alvo da nossa adoração. Os salmos de louvor e gratidão, os salmos de lembrança, os salmos que exaltam ao Senhor como Rei, tudo isso encontra o seu cumprimento em Cristo. Jesus é o Rei perfeito que reina com justiça e vence os seus inimigos. É por isso que os salmos apontam para Cristo. Ele é o nosso alvo. É nele que nós temos que pensar quando nós lemos todo o Antigo Testamento. De acordo com a tradição, o sábio Salomão, filho do rei Davi, escreveu 3 livros da Bíblia, embora outros autores certamente tenham contribuído, e são Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E assim como em todo o Antigo Testamento, nós acreditamos que esses livros também apontam para Cristo. Esses livros têm uma característica em comum no que diz respeito ao estilo literário, são livros poéticos ou livros de sabedoria. Em Provérbios, assim como na literatura sapiencial no geral, nós sempre vemos o discernimento e as ações do discípulo sábio, em contraste com as atitudes daqueles insensatos. Nessa perspectiva, Jesus Cristo é o único que cumpre isso de forma plena. O tema da sabedoria é muito forte nesses livros, e o Novo Testamento revela que Jesus é a verdadeira sabedoria de Deus, a encarnação da sabedoria. E esse sucesso em relação ao que o livro de Provérbios tanto valoriza, só é possível quando nós nos conformamos à semelhança de Cristo, pela graça por meio da fé, porque Ele, como a encarnação da sabedoria, pode conceder a sabedoria a todos que estão ligados nele. No livro de Eclesiastes, a ênfase sobre a temática da sabedoria continua, e é por meio de Cristo que nós temos acesso à sabedoria de Deus. Eclesiastes também chama ao temor e à obediência, e esses temas se refletem no Novo Testamento, quando chama a aceitar o Evangelho de Cristo como a própria sabedoria de Deus. Eclesiastes também nos lembra que mesmo com a vinda de Cristo, nós ainda somos forasteiros nesse mundo, sujeitos a frustrações, dilemas e enigmas, mas por causa de Jesus nós podemos ter confiança de que o Espírito de Cristo, que conhece a mente de Deus, ora por nós, até quando nós não sabemos nem como fazer isso. E quando Cristo retornar em glória, a sabedoria de Deus, que muitas vezes é oculta a nós, será claramente revelada. No caso de Cântico dos Cânticos, a interpretação sobre como esse livro reflete Cristo não é unânime. Enquanto alguns interpretam esse livro como sendo nada espiritual, não tendo nada para ensinar para os cristãos sobre Deus, outros adotam uma visão mais alegórica, dizendo que o livro é 100% sobre Cristo e a Igreja. Mas existe uma alternativa, que é interpretar esse livro como sendo, sim, sobre o amor romântico entre homem e mulher, o que não é errado e nem o torna mundano por causa disso. E mesmo que esse livro não tenha sido escrito com o propósito de falar sobre o amor de Deus por Israel e pela Igreja, como um propósito principal, nós podemos ler esse livro à luz de Cristo, porque ele declara a Igreja como a sua noiva. E mesmo em outros lugares do Antigo Testamento, aparece essa imagem de Deus como o marido e o povo da aliança como a esposa. E nós relacionamos esse amor com o amor
amor de Jesus por nós, porque Jesus se entrega a nós por amor, Jesus se deleita em nós, ele se deleita na sua igreja, ele nos deseja para si, ele entregou a sua própria vida pela sua igreja e ele se dedica amorosamente ao bem-estar dela. E nós, como igreja, também ansiamos por Cristo. E assim como a Bíblia compara a nossa união final com Cristo com uma grande festa de casamento, quando ele voltar, nós aguardamos e honramos o nosso noivo todos os dias, até o dia que nós estaremos para sempre unidos com ele. O livro do profeta Isaías é de longe o mais citado no Novo Testamento. Embora os profetas, em geral, anunciassem acontecimentos que se cumpririam no próprio Antigo Testamento, nós podemos acreditar sim que essas profecias apontam ou são plenamente cumpridas em Cristo. E nós podemos acreditar nisso pela quantidade de vezes que o Novo Testamento cita trechos de Isaías confirmando que se referiam a Jesus. Nós podemos perceber isso principalmente pelo interesse que nós vemos, especialmente no Evangelho de Mateus, pelos escritos dos profetas, principalmente Isaías, porque ele escrevia para um público-alvo composto de judeus. Então era muito importante que essas conexões ficassem muito claras entre aquilo que se anunciava no Antigo Testamento e aquilo que veio por meio de Cristo. Por exemplo, João Batista, ele era a voz que clama no deserto, aquele que prepararia o caminho para a chegada do Messias, repetindo as palavras encontradas em Isaías 40. O próprio Senhor Jesus, quando ele leu a passagem que nós encontramos em Isaías 61, ele declarou que naquele momento aquela profecia estava sendo cumprida, ali no início do seu ministério público. Até a mudança de Jesus para Cafarnaum, quando ele começou a pregar o arrependimento e anunciar o reino dos céus, Mateus descreve isso como sendo o cumprimento da profecia de Isaías 9. O povo que jazia em trevas viu grande luz, que Jesus estava indo levar para aquela região, antes castigada e alienada, à luz da única esperança de salvação. Nesse mesmo Isaías 9, nós encontramos o clássico, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E, novamente, essas profecias geralmente tinham a sua aplicação imediata, algo ali para aqueles dias, mas de uma forma muito mais global e completa, nós sabemos que elas apontam para Cristo, porque ele é o mais perfeito descendente de Davi. As palavras desse capítulo, inclusive, ecoam no anúncio do anjo, quando ele contou para Maria que Jesus ia chegar. A figura do servo também é recorrente em Isaías, e Mateus também escreve lá que o que foi dito por intermédio do profeta Isaías se cumpriu em Cristo, quando ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Outra passagem que muitos argumentam que não pode ser aplicada a Jesus, porque ela tinha o seu cumprimento imediato ali, é a passagem que dizia que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Mateus também deixa muito claro que se cumpriu em Jesus. Não só Mateus, mas João também trouxe palavras de Isaías a quem ele atribui o cumprimento delas a Jesus. E na passagem de Filipe e o eunuco também, quando a partir de uma passagem em Isaías, Filipe anunciou o evangelho de Jesus Cristo, anunciou o reino de Deus para aquele homem. No Antigo Testamento, o profeta tinha como papel ser o porta-voz de Deus, trazendo mensagens que poderiam ser de bênção ou de juízo, não só para o povo, mas também para as autoridades. E no contexto que Isaías profetizou, era uma época de desobediência e quebra de aliança por parte de Israel e Judá em relação a Deus. E ele profetizou o julgamento que viria por causa da rebeldia e desobediência do povo. Ele profetizou o cativeiro e também a restauração, quando o Senhor julgaria a Babilônia e traria o remanescente de volta para a terra prometida, onde eles desfrutariam de gloriosas bênçãos. Essas decisões da parte de Deus encontram seu cumprimento definitivo em Cristo, porque ele venceu o inimigo definitivo, o pecado. Os novos céus e nova terra de Isaías mostram a restauração pós-exílio que aquele povo iria experimentar. Mas nós também aguardamos essa nova criação, que se consumará plenamente quando Jesus voltar. Todos esses fatos apontam para Jesus Cristo, porque ele nos mostrou a sua glória, ele nos faz novas criaturas, ele trouxe a justiça, restabeleceu a aliança entre o povo e o Senhor, tira pecados, ressuscita mortos e se tornou luz para os gentios, em pleno acordo com as palavras do profeta. Jesus, com a sua obra perfeita, trouxe novamente luz quando só havia trevas. Como nós podemos encontrar Jesus nos livros de Jeremias e Lamentações de Jeremias? Como nós vimos, as profecias no Antigo Testamento normalmente tinham o seu cumprimento imediato, mas mesmo assim muitas delas apontavam para algo maior, indicando um cumprimento ainda mais completo no futuro. No caso de Jeremias, ele advertiu Judá sobre a repetida desobediência em que eles viviam, que acabaria levando o seu povo ao exílio, mas ele também anunciou a esperança da volta para a terra prometida, no devido tempo. Essa mensagem de Jeremias prenuncia Cristo, principalmente porque ele, Jesus, o Senhor da nova aliança, o filho de Davi, deu início às maravilhas dos últimos dias com seu ministério terreno e hoje ele continua realizando essa obra de restauração que será completada quando ele retornar em glória. Em Lamentações, nós também antevemos Cristo porque ele, no seu estado de humilhação, também sofreu um tipo de exílio por causa da sua expiação substitutiva do povo de Deus. Ele próprio, como parte do seu sofrimento redentor, pronunciou seu lamento pessoal sobre Jerusalém. Lamentações também nos lembra que mesmo que a exaltação de Cristo tenha dado início ao fim dos sofrimentos da igreja, ela ainda continua a sofrer privação e exílio, mas mesmo em meio às injustiças, Deus continua sendo bom para os que esperam por ele, e um dia ele trará toda a sua bondade plenamente, e nesse dia todos os nossos sofrimentos terrenos terão terminado.
Ezequiel também foi um profeta que anunciou julgamento e também restauração. Nisso, ele prefigurou o ministério de Jesus porque ele também chamou os judeus ao arrependimento e um remanescente respondeu em fé. O julgamento contra os apóstatas de entre o povo da aliança também fez parte do ministério de Jesus. Assim como Ezequiel, Jesus também anunciou a destruição do templo e de Jerusalém, que ocorreriam novamente depois da sua partida. Ezequiel também anunciou o julgamento contra nações que atacavam o povo de Deus. De uma certa forma, isso também se cumpre em Cristo, tendo esses julgamentos início com a inauguração do reino de Cristo e a sua plena realização no julgamento quando Cristo retornar. A obra de Cristo também foi prenunciada em Ezequiel, quando Deus anunciou um dia em que ele poria fim ao exílio, estabeleceria uma aliança de paz e restauraria Jerusalém a uma glória maior do que antes. O verdadeiro cumpridor dessas promessas e dessa aliança é Jesus. Quando Ezequiel menciona o príncipe que reinaria sobre o povo de Deus após o exílio, Jesus é quem cumpre todas essas esperanças de restauração. As esperanças de restauração do futuro para Israel naquela época estavam depositadas na restauração do templo e do seu sacerdócio. Jesus é o cumprimento final de ambos, porque ele se tornou o templo e ele é o sacerdote que nos liga de volta a Deus, com a sua obra perfeita por causa do seu sacrifício expiatório. Ele agora ministra diante do trono de Deus e intercede por nós. E quando ele retornar e santificar os novos céus e a nova terra para ser uma morada santa, substituindo o templo como lugar da sua presença espacial, definitivamente todas essas esperanças do Antigo Testamento estarão eternamente cumpridas. O livro do profeta Daniel concentra suas atenções na restauração de Israel pós-exílio, onde ele prediz um futuro glorioso para o povo de Deus. E o Novo Testamento mostra isso cumprido na primeira e segunda vindas de Cristo, assim como em toda a história da Igreja. A respeito das profecias encontradas em Daniel, sempre existe muito debate, mas o fato é que é Cristo que cumpre essas esperanças do profeta. A forma como Daniel usa a expressão filho do homem já antecipava a forma que Jesus se referiria a ele mesmo no Novo Testamento, sendo o título que Jesus mais usou para falar de si mesmo. Jesus, sendo o Messias, era o rei filho de Davi definitivo, que cumpriria todas essas visões referentes ao Filho do Homem na visão de Daniel. O reino que jamais será destruído, citado por Daniel, é o reino de Cristo, que teve início na sua primeira vinda, continua hoje e alcançará a consumação na gloriosa vinda de Cristo, e alcançará a consumação na volta gloriosa de Cristo. O próprio Senhor Jesus cita uma passagem de Daniel falando sobre o abominável da desolação, que tinha sua aplicação imediata para o público-alvo ali de Daniel, mas que também apontava para acontecimentos futuros, os quais Jesus estava anunciando lá em Mateus 24. Dessa forma, nós percebemos que Daniel também aponta para Cristo, porque nele nós temos o cumprimento definitivo de todas as esperanças e promessas a respeito de bênçãos e juízo, presentes e também futuros. Os profetas menores na Bíblia são chamados assim não por terem uma importância inferior aos chamados profetas maiores, mas por causa do volume menor dos seus escritos. Mas cada um teve o seu ministério, a sua importância, em momentos diferentes da história do povo de Deus. Alguns profetizaram em um contexto pré-exílio, denunciando pecados, chamando ao arrependimento, prevendo o julgamento, enquanto também antecipavam a salvação futura em um rei justo e um povo restaurado. Enquanto também alguns profetizaram pós-exílio, encorajando os judeus a reconstruir e também apontando para o Messias, que traria uma verdadeira restauração e a glória futura. E nós podemos ver que cada um deles aponta para Cristo de alguma forma. Em Oséias, Cristo é o noivo fiel que redime a sua esposa infiel, a igreja. Joel traz uma promessa que foi cumprida lá em Atos 2, o derramamento do Espírito. Em Amós, Cristo é o juiz justo, o renovador do tabernáculo de Davi, porque ele é aquele que cumpriu a lei e a justiça de Deus. Obadias aponta para Cristo como aquele que julga os inimigos do povo de Deus e estabelece o seu reino. Jonas aponta para Cristo como o missionário que foi enviado para os gentios e ressuscitou da morte. O próprio Senhor Jesus cita Jonas, o sinal de Jonas, que assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, importava que Jesus passasse 3 dias na sepultura para ser ressuscitado e trazer salvação. Miqueias anuncia o nascimento de Jesus em Belém, e essa referência é confirmada no Novo Testamento, e também apresenta Jesus como o pastor e aquele que seria a nossa paz. Ageu aponta para Cristo como aquele que é o verdadeiro templo, e que trouxe a glória de Deus muito maior do que a do novo templo deles. Zacarias aponta para Cristo como o rei montado num jumento, como é referenciado lá no Novo Testamento. Até a traição a Jesus por 30 moedas, nós também encontramos aqui. E também a figura do pastor ferido e do rei que vem. Em Naum, Cristo é o vingador justo, que trará juízo e paz definitivos.
Abacuque aponta para Cristo como aquele que trouxe a justiça e a salvação, e traz a passagem "o justo viverá pela fé", que é uma citação-chave em todo o Novo Testamento. Em Sofonias, Cristo é o rei em meio ao seu povo, que o purifica e o salva. Em Malaquias, aponta para Cristo como que purificou o sacerdócio e trouxe a justiça de Deus. Em Malaquias, Cristo é o sol da justiça, o Cristo, a nova aliança, que traria salvação para o mundo perdido. Cada livro do Antigo Testamento nós podemos ler à luz de Jesus, porque tudo preparava para a vinda dele. E eles tinham esperança nessa salvação futura, prometida por Deus, para Adão e Eva, para Abraão, Isaque e Jacó, para Davi e para todo o povo de Deus ao longo da história. E o fato de que Jesus nasceu dentro da história e, sendo eterno, se submeteu ao tempo e ao espaço, isso é o cumprimento de todas essas esperanças. No Novo Testamento, antes de narrar o nascimento de Jesus, o evangelista Lucas relata no seu livro 2 cânticos, ou seja, 2 canções de louvor. Uma entoada por Zacarias, o pai de João Batista, e a outra entoada por Maria, a mãe do nosso Salvador. Lucas dá muita ênfase para essas reações das pessoas em torno de Jesus ao nascimento dele, à vinda dele, porque as pessoas esperavam por essa salvação, por essa redenção. Zacarias, no seu cântico, louva a Deus por ele ter visitado o seu povo e cumprido as promessas feitas desde a antiguidade a Abraão, a Davi, promessas anunciadas por todos os profetas. Ele louva porque aquela salvação prometida tinha chegado e quem iria preparar o caminho para o Salvador, apontar o caminho, mostrar a luz para os que jaziam nas trevas, era o seu próprio menininho que tinha acabado de nascer. A promessa tão aguardada agora estava ali visível. A tão antiga esperança de salvação agora estava sendo concretizada. As coisas estavam realmente próximas de acontecer. João Batista ia anunciar o reino de Deus e Jesus Cristo chegaria para o estabelecer. E o cântico de Maria transborda alegria. E não tinha como ser diferente, porque a salvação que todas as gerações esperaram, ela tinha sido escolhida para trazer ao mundo no seu próprio ventre. Maria se lembrou que o nascimento do seu filho era o cumprimento da aliança que Deus tinha firmado com Abraão, o pai do seu povo. Tudo que eles ouviram por gerações e gerações e gerações estava prestes a nascer daquela serva humilde e obediente, escolhida para uma missão extraordinária. O cântico de Maria tem algumas coisas em comum com o cântico de Ana, mãe de Samuel, e enfatiza o poder, a santidade e a misericórdia de Deus para com o humilde e pobre, e lembra que o que estava prestes a se realizar através do seu filho era a mão de Deus amparando o seu povo e se lembrando da sua promessa e misericórdia. É por isso que Jesus não é só um moço muito bom que chegou, pregou e foi embora sem contexto. Jesus é o cumprimento de séculos de promessas e profecias. Ele é o Messias aguardado, ele é o próprio amor pessoal, ele é a exata expressão do ser de Deus. Quando pensar que Deus é um mistério muito subjetivo, muito abstrato, lembre-se de Jesus. Ele é quem ele disse que é. O nascimento dele é o que ele disse que é. A luz entrando no meio das trevas. É Deus vindo como homem realizar uma obra perfeita pelos homens para que todo aquele que crê nele, na substituição dele na cruz, seja salvo da maldição do pecado, da culpa real do pecado. Não só da sensação de culpa, mas da culpa moral e verdadeira que é comum a todo ser humano. Ele, Jesus, é a nossa única esperança, porque é isso que ele disse. E se nós cremos em Jesus, nós cremos em tudo que ele disse. E a verdade é que ou nós temos Cristo como nosso Redentor, como a nossa esperança, ou nós não temos nada. O Natal nos lembra que Jesus nasceu para morrer. E a melhor notícia do mundo é que é por causa da sua obra de vida perfeita, morte e ressurreição, é que nós temos a vida. O sofrimento dele se tornou perdão para nós. As feridas dele se tornaram a nossa cura. E a vida nova que nós temos em Cristo é o melhor de Deus para nós, no passado, no presente e no futuro e por toda a eternidade. Existem 4 versículos na Bíblia que formam uma conexão muito interessante entre si. Eles podem funcionar praticamente como uma linha do tempo do drama da redenção. O primeiro está lá em Gênesis 3, versículo 17. Diz assim: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Olha só que coisa mais triste. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, agora colhendo como consequência pela sua desobediência a morte espiritual, a separação do seu Criador e a maldição não só para ele, mas para os seus descendentes também. Certamente é a palavra mais dura que qualquer ser humano poderia esperar ouvir. Agora o próximo versículo está em Malaquias 4, versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse é o último versículo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento termina exatamente assim, mas aqui é uma promessa, que Deus iria enviar o seu mensageiro, que prepararia o caminho, ou seja, pregando arrependimento,
que traria essas restaurações. O Novo Testamento identifica esse mensageiro como João Batista, que pregou arrependimento, preparando o caminho para o ministério de Jesus. Mas esse versículo fecha com uma nota que nos lembra que Deus é um Deus justo que pune os pecados, mas a esperança em um Redentor que nos poupa dessa maldição é real. O próximo versículo está em Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. De todas as bênçãos que Deus poderia nos preparar, essa é a melhor de todas, que Cristo, de acordo com a própria lei de Deus, se colocou debaixo da maldição da lei, exatamente para ser punido no nosso lugar, para que nós não precisássemos. Ele nos substituiu, levando a nossa maldição para que ela fosse castigada na cruz, e no lugar dela Ele nos deu as bênçãos que Ele conquistou para nós, e a principal delas, a salvação. E o último versículo está em Apocalipse 22, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, ou seja, na nossa morada eterna, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Ou seja, por causa de Jesus, na consumação de todas as coisas, quando nós tivermos novos céus e nova terra, por causa do que Jesus fez, nenhum tipo de maldição será uma realidade para nós. Não haverá mais nem sombra dela, porque Deus nos resgatou, a todos os que creem em Jesus, de toda e qualquer maldição. Nós não precisamos mais pagar pelos nossos pecados, porque nós acreditamos que Jesus já fez isso. Os nossos pecados não poderão nos punir mais, porque Jesus já foi punido no nosso lugar. E o Natal nos lembra de que isso aconteceu porque Jesus nasceu. Toda essa obra só foi consumada porque Deus se fez homem e habitou entre nós. Nós cremos que nós temos liberdade de celebrar o Natal ou não celebrar, mas a maior mensagem desse dia para todos os dias do ano é: não passe nem mais um dia sem confiar nessa salvação, nessa redenção que o próprio Deus preparou para o pecador. Creia nesse sacrifício e seja salvo. Creia em Jesus e seja verdadeiramente livre.